Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que altera a consolidação das leis do trabalho para permitir às partes que se retirem de audiência trabalhista no caso de atraso injustificado por mais de 30 minutos, que possam pedir a remarcação. É meritória a proposta em análise, que acrescenta dispositivos à consolidação das leis do trabalho, CLT, de modo a permitir que as partes e seus advogados retirem-se do local da audiência em caso de atraso injustificado por mais de 30 minutos para o seu início, devendo ocorrer remarcação para a data mais próxima possível. Esse projeto, ele é essencial porque ele cura uma demanda de todos os jurisdicionados e dos advogados, na medida em que ele autoriza ao advogado e à parte que, se quiserem, depois de um atraso de 30 minutos, se ausentarem do local da audiência, registrando a sua presença, e com essa audiência a ser remarcada numa data mais próxima a futuro, sem qualquer penalidade. É uma pena, deputado Patrus, que esse projeto não tenha sido votado antes, já que ele é 2019. Ou seja, nós temos aí 4 anos de inúmeros advogados e inúmeras partes obrigados a ficarem por mais de meia hora aguardando uma audiência fora do horário por motivo injustificado. Note-se que esse projeto teve o cuidado de que a autorização para sair da audiência, ela somente é feita em casos de injustificação do juízo, do juiz ou de alguém. Ou seja, inúmeras partes, trabalhadores, empreendedores, advogados, precisam ficar mais de meia hora, às vezes 1, às vezes 2 horas, aguardando o seu tempo precioso para, às vezes, deputado Patrus, numa audiência de conciliação, que ela é obrigatória na Justiça do Trabalho, ficar 30 segundos sentado para dizer que não tem acordo. É um desperdício de tempo e dinheiro e uma falta de respeito gigantesca. O Conselho Federal da OAB participou de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a reforma tributária. A proposta tem o objetivo de unificar 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal em um único imposto sobre bens e serviços que não seja cumulativo. Trago aqui, de maneira muito breve, algumas considerações da Ordem dos Advogados do Brasil alusivas à reforma. Em primeiro lugar, lhe dizer, e Vossa Excelência sabe, que recebeu o nosso ofício, que a Ordem apoia a reforma. A Ordem vê como mais do que necessária a evolução da reforma tributária e vê com bons olhos a ideia do IVA, a ideia do IBS. Indo bastante direto ao ponto, acho que não precisamos inventar no Brasil em termos de reforma tributária. Mais de 160 países utilizam o IVA. É uma ideia boa, é uma ideia testada praticamente no mundo inteiro, inclusive para a economia digital. As transações digitais veiculam, via de regra, compra e venda, ou operações de prestação de serviço do mundo clássico, né? Não há materialização de um bem na nossa casa como num desenho dos Jetsons, né? Então, o tributo se presta tranquilamente a isso. As PECs estão muito bem desenhadas, tecnicamente bem construídas, mas há uma ou outra observação, deputado, se Vossa Excelência me permite, no sentido de tentar contribuir com o texto. A primeira preocupação que a Ordem gostaria de expressar é com relação à neutralidade do tributo, e há um receio que nos parece justificado de um aumento repentino de carga. Foi dito aqui já que haveria uma ideia de alíquota única e depois se alteraria. Eu acho importante a gente esclarecer o seguinte: o desenho
de ambas as PECs, tanto da 45 como da 110, é de 3 alíquotas, ou 3 subalíquotas, né? Uma federal, uma estadual e municipal. E até por isso, nós não podemos saber hoje, de antemão, qual é a carga tributária incidente. Não podemos e nem poderemos saber, porque, repito, cada ente será livre para fixar a sua respectiva alíquota. Nós poderíamos retomar aquilo que era a ideia inicial das PECs, no sentido de um regime de transição com uma alíquota simbólica. Por exemplo, de 2 anos, poderíamos ter uma alíquota de 1%, e no final desses 2 anos nós íamos ter a exata medida da arrecadação do tributo. Com isso, nós evitaríamos salto no escuro. E é preciso lembrar que até hoje não existe um modelo matemático da arrecadação do IBS. Nós podemos ter simulações, podemos ter palpite, mas a Receita Federal nunca apresentou um modelo matemático da arrecadação. Isso gera temor nos contribuintes. Na última semana, integrantes do Conselho Federal da OAB estiveram com a seccional da OAB de Alagoas para ouvir as demandas da advocacia. O grupo fez visitas institucionais para reforçar a necessidade do respeito às prerrogativas da classe, por meio do projeto Mais Prerrogativas pelo Brasil. O grupo foi até as sedes dos fóruns da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Mais Prerrogativas pelo Brasil é um projeto capitaneado pelo presidente Beto Simonetti, nosso presidente do Conselho Federal e toda a sua diretoria, no sentido de nós levarmos o Conselho Federal a visitar as 27 seccionais do país, para que a gente possa entender como está o sistema de prerrogativas da Advocacia Nacional em cada localidade. Essa semana que passou, nós tivemos em Maceió, Alagoas e Arapiraca, onde nós tivemos reuniões com todo o sistema de prerrogativas locais, tanto de Maceió quanto de Arapiraca, e essas visitas justamente buscam entender como está funcionando os pontos positivos e negativos que se tem do sistema de prerrogativas. Isso tudo é uma finalidade muito clara de nós termos um material ao final das 27 seccionais visitadas, as comissões de prerrogativas, nós temos dados importantes e criarmos um inventário de como está o sistema de prerrogativas da OAB do Brasil, das seccionais com o Conselho Federal. Então, as visitas têm essa finalidade, e assim foi Maceió e Arapiraca, porque nós não visitamos só a seccional, nós vamos a algumas subseções do interior. Assim como na semana retrasada estivemos em São Paulo, onde visitamos Piracicaba, visitamos Sumaré, visitamos Campinas, no estado do Rio de Janeiro, Bangu, visitamos Barra da Tijuca, Campo Grande, tivemos também em João Pessoa, em Campina Grande, e Pernambuco, que foi o pontapé inicial, que somam-se, além de conhecer o sistema, também visitar as instituições, Ministério Público, Judiciário, e levar proposições, no sentido de dizer da importância das autoridades públicas conhecer os direitos da advocacia que estão na Lei Federal do Estatuto. Então tem sido muito produtivo, nós temos encontrado receptividade importante da advocacia, e essa aproximação do Conselho Federal com as seccionais dão a força necessária para que a gente possa construir um sistema no Brasil, e essa finalidade unificado. O advogado e presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem, Marco Aurélio Choi, foi homenageado na Assembleia Legislativa do Amazonas com a outorga da medalha Rui Araújo, a maior honraria concedida pela Casa. A medalha Rui Araújo é a maior comenda concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A comenda homenageia as pessoas que se destacaram por seus meritórios feitos nas esferas política, jurídica ou cultural. Tanto mais quando tais realizações se revertem a favor do povo do Amazonas. Possui, portanto, a marca do compromisso republicano, ao tempo em quem se dirige a festejar o comportamento politicamente correto e capaz de gerar elevados ganhos para a vida societária. Uma pessoa muito próxima de mim disse, poxa, essa deve ser a medalha 8.520 que você deve estar recebendo, né? E eu disse, essa é a medalha, deputado Roberto, mais importante que eu poderia estar recebendo. Por que essa medalha é a medalha mais importante que eu poderia estar recebendo? Por 3 motivos. Primeiro, que a medalha Rui Araújo é a maior comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
é a maior comenda da Casa do Povo do Estado do Amazonas e, com isso, por meio dos grandes representantes do povo amazonense, recebo, né, essa medalha como homenagem do povo do Estado do Amazonas, do povo do meu estado. Então, por si só, já era um grande motivo de felicidade. Segundo motivo de felicidade, de ser a semana do meu aniversário, né? Completo 43 anos sexta-feira. Então, poxa, receber uma medalha dessas na semana do aniversário é uma homenagem importante. É uma honra estar aqui, mesmo que de forma virtual, para falar deste grande advogado, professor, homem de ordem e, acima de tudo, um querido amigo. Choy é o próprio sinônimo de dedicação, digno de receber com louvor a maior honraria desta casa, que é a medalha Rui Araújo, como reconhecimento de uma vida de vanguarda e de muito trabalho. A advocacia te aplaude de pé, pelo incrível legado que você ainda escreve, não só no Amazonas, mas também pelo Brasil. E esse reconhecimento demonstra que você continua a trilhar o caminho certo. O trabalho não para, e fortalecer a advocacia é a sua bandeira e a nossa principal missão. Somos mais de 1.300.000 advogados e advogadas com algo em comum a te dizer. Muito obrigado, Choy. Seguimos juntos para que a advocacia nunca deixe de avançar. Após requerimento da OAB, o INSS passou a disponibilizar informações armazenadas em bancos de dados e administrados pela autarquia aos segurados e representantes legalmente constituídos do processo. Essa era uma demanda antiga da advocacia previdenciária. Acompanhe. O INSS passou a disponibilizar as telas de acesso tanto do Plenos quanto do Prisma, que são sistemas mais antigos e que têm algumas informações que ainda não migraram para o sistema novo, que é o INSS Digital. Essa novidade ela é de extrema importância para a advocacia previdenciária e para toda a sociedade, porque permite o acesso a informações importantes que são necessárias para avaliação de direito, tanto a revisão, quanto a organização de pagamento, quanto a todo o histórico, principalmente dos benefícios mais antigos, né? Os benefícios anteriores a 2000, mais ou menos. Isso faz com que a gente possa, por exemplo, avaliar melhor o direito à revisão da vida toda, a revisão dos tetos e a outras revisões que, eventualmente, esse segurado tenha interesse em ver aplicada nos seus benefícios. A advocacia, então, tendo acesso a isso, ela tem mais informações, inclusive para elaborar cálculos e fazer as verificações do melhor direito para o seu cliente. Isso traz mais transparência na relação e vem viabilizar essa informação mesmo antes da integração dos sistemas. As últimas conversas que a Comissão de Direito Previdenciário teve com o INSS, a gente vem fazendo essa solicitação, mas nos foi passado que pelo menos mais um ano de demora haveria entre a integração disso com o meu INSS. Porque a ideia final, claro, é que tudo esteja dentro do meu INSS do cliente, acessível diretamente online, sem ter que ter a entrega de tela ou a intervenção de um servidor. Mas até que isso não se torne possível, a gente então passa a poder obter essas telas através do pedido de cópia ou do agendamento de serviço. Pedido de cópia que pode ser feito online ou do agendamento de um atendimento no guichê virtual, no guichê presencial, que é da OAB, ou até de um agendamento de retirada de CNIS ou de documentação nas agências da Previdência Social. A gente vem construindo soluções, às vezes pela inovação do sistema, mas muitas vezes para garantia de acesso, mesmo antes de a gente conseguir tornar tudo realidade dentro do sistema. A gente depende da DataPrev para muita coisa, mas aquilo que ainda não pode ser implementado de forma imediata, esse diálogo institucional tem trazido novas soluções para garantir o acesso à informação e o respeito às prerrogativas da advocacia. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. O Centro de Pesquisas da Associação dos Magistrados Brasileiros e a Ordem dos Advogados do Brasil lançaram um concurso de artigos sobre o Código Civil no país. Veja. A ideia é promover o debate e a produção acadêmica sobre a aplicação e interpretação do direito civil. Então, se você é advogado, advogada ou magistrado e magistrada, não percam tempo. As inscrições serão feitas até o dia 30 de junho. Entre os temas estão direito civil e sucessões, família, contrato e obrigações.
Os vencedores vão apresentar os trabalhos em evento científico realizado no Superior Tribunal de Justiça. No site da ESA Nacional você fica por dentro de todos os detalhes e do nosso cronograma. Boa sorte! A OAB Nacional participou do 17º Congresso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. O evento é o maior já realizado de forma gratuita na América Latina. O vice-presidente da Ordem, Rafael Horn, esteve presente e abordou, entre outros temas, os desafios do direito, como inteligência artificial e a explosão de cursos do direito na modalidade EAD no país. Debatemos com os estudantes os desafios da profissão, especialmente da advocacia, com o ingresso da inteligência artificial, o ChatGPT, que tem trazido uma série de questionamentos, principalmente em relação ao futuro da profissão. E uma das principais perguntas que se faz é: será que o ChatGPT vai substituir os operadores do direito? E eu tenho respondido com muita convicção de que não. Eu digo, um robô jamais será um advogado e um advogado jamais vai querer sequer ser um robô. Porque nós temos aqui algo que é importante para a advocacia, para o desenvolvimento da advocacia, que é a sensibilidade, a capacidade de diálogo, de interlocução, de fazer o julgamento, de realizar estratégias, a questão da empatia, da criatividade para bolar soluções e principalmente a nossa adaptabilidade e flexibilidade. E isso faz com que nós, advogadas, além do estudo da parte técnica, que muitas vezes o ChatGPT pode nos auxiliar, inclusive, para encontrar soluções jurídicas, nós devemos, através dessas nossas características humanas, dessa nossa sensibilidade, procurar encontrar a solução, a melhor solução jurídica para o cliente diante daquele caso que se apresente. E que muitas vezes não é apenas o que diz a lei, mas sim a questão da necessidade do cliente, o tempo que ele necessita para cumprir ou conseguir aquilo que ele buscaria no judiciário ou num litígio, numa arbitragem. Então, isso traz para nós, advogados e advogadas do futuro, a questão de entender que as tecnologias vieram para auxiliar a nossa profissão e não para substituir o ser humano, e principalmente para que nós possamos utilizar delas para cada vez melhor cumprir o nosso mistério, a nossa profissão. A revista Justiça e Cidadania, edição de maio, já está disponível para leitura. A publicação deste mês evidencia a valorização da justiça e da advocacia trabalhista pela pacificação social. Confira. Na publicação da revista, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, destacou que a OAB enxerga a valorização da advocacia trabalhista com respeito e reconhecimento aos profissionais que atuam naquela que é chamada justiça social. Beto afirma que em seus 82 anos a Justiça do Trabalho enfrentou diferentes tentativas de estrangulamento, fechamento de varas e, mesmo assim, viu crescer um debate sobre sua extinção. Em todos esses momentos, advogados e advogadas trabalhistas, bem como os seccionais da OAB e o Conselho Federal, estiveram vigilantes. Para o presidente da Ordem, a Justiça do Trabalho é costura central da rede de proteção social do país, com a missão de tentar equilibrar a relação entre trabalhador e empregador. Por fim, Simonetti afirma, advogados e advogadas atuam nesse cenário para dotar trabalhadores de meios jurídicos apropriados para suas demandas judiciais. Por outro lado, trabalham para não inviabilizar a atividade econômica e para que os empreendimentos possam também cumprir sua função social, mantendo e gerando empregos e a entrega de produtos e serviços. Não é demais dizer, portanto, que se desejamos a pacificação social, esta passa necessariamente também pela justiça e pela advocacia trabalhista valorizadas. O artigo na íntegra você confere em editorajc.com.br. Não deixe de ler. Atualidades do direito administrativo ambiental. Esse foi o tema de mais um evento virtual realizado no canal do YouTube da seccional da OAB do Rio Grande do Sul. O debate foi aberto e gratuito. Acompanhe. Que o direito administrativo, essa competência para regular no âmbito do direito administrativo, ela é de cada órgão, de cada ente da federação.
Mas nós temos normas gerais, algumas regras gerais de direito administrativo, e nós temos também decisões que precisam ser respeitadas, que são tomadas pelas nossas cortes superiores e que precisam ser respeitadas também por todos e equilibrada depois nas normas estaduais e municipais. O primeiro tema que eu trago aqui é sobre a subjetividade da responsabilidade administrativa. Não é um tema, parece que novo, mas está lá no nosso artigo 225 da Constituição Federal, a tríplice responsabilização civil, penal e administrativa. Então, quando diz que todas as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente vão sujeitar os infratores à obrigação, às sanções penais e administrativas e ao dever de reparar. Então, o dever de reparar, a responsabilidade civil, isso já está extremamente sedimentado no nosso direito brasileiro, ela é objetiva. Aquele que causar um dano tem o dever de reparar. Agora, na esfera penal e administrativa, nós ainda tínhamos discussões em relação a ser objetiva ou subjetiva. Na penal, não tem dúvida, a responsabilidade é subjetiva, e na administrativa, apesar de nós termos um precedente, que ele é de 2012, até hoje essa discussão é presente. Os equívocos e erros se repetem constantemente no processo administrativo, então, dentro do órgão ambiental, um órgão ambiental que ele acaba sendo, entre aspas, o próprio autuador e depois o julgador, né? Um processo praticamente inquisitório, onde não há praticamente nenhuma isenção nos julgamentos do auto de infração. Os julgamentos são corporativos, na maioria das vezes, apenas para confirmar esses autos de infração. Não é fácil atuar dessa forma. Eu tive sérios embates na época que eu estava na SBAN, aqui em Porto Alegre. Eu era a autoridade julgadora dos autos de infração e, em diversas vezes, consegui reverter posicionamentos confiando na fundamentação que eu apresentava em discordância com algum aspecto jurídico que estava apresentado. Mas, enfim, é uma batalha inglória. Eu participo da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do CONSEMA, a chamada terceira instância dos processos administrativos, e a gente vê bastante coisa complicada lá. E essa citação da Marília, né, a respeito do atos de que impulsionam o processo, né, eu brinco lá na Câmara Técnica, os despachos que é ao setor tal, ao setor este, ao setor aquele, que é apenas para fazer uma movimentação. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe também de seguir as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!